Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós seguimos nos nossos cultos online, né? Nós estamos aí já há cerca de 2 meses, né? Longe da igreja, do templo físico. E como nós temos sentido saudades, né, de estarmos na casa do Senhor. Temos tido saudade do templo, temos tido saudade do convívio com os nossos irmãos, do contato humano, mas aprove Deus nesse tempo que isso não seja possível, né? Então nós seguimos nos encontrando em nosso culto online e vai aumentando então a saudade à medida que o tempo vai passando. E por falar em saudade, ainda no dia de ontem eu estava estudando, organizando algumas coisas de estudo e encontrei alguns pendrives antigos meus. E quando eu comecei a olhar aqueles pendrives, eu encontrei uma pérola. Eu encontrei uma ministração, um sermão, ao qual eu ministrei em nossa igreja mãe, na primeira igreja batista do Retiro, há cerca de 10 anos atrás. Esse sermão ele foi ministrado por volta do ano de 2010 ou ano de 2011, não é? E quanta coisa mudou naquele tempo. Esse pastor que vos fala era muito mais magrinho, ainda solteiro, recém-ordenado, né? Eu havia acabado de ser ordenado ao ministério pastoral. Mas o que eu quero dizer para você, assim, que assistir esse vídeo, né? Lembrar da presença no templo, foi algo que realmente me trouxe saudade. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje essa ministração. Eu peço apenas que os irmãos me perdoem, é uma gravação muito antiga, então pense comigo, 10 anos atrás, os celulares ainda não estavam com essa qualidade toda que nós temos hoje, de câmera, né, principalmente. Então a filmagem não está muito boa, mas no dia de ontem eu remasterizei esse vídeo, eu dei uma melhorada nos pixels de imagem, e ainda não foram suficientes, mas ficou pelo menos assim, assistível, vamos dizer assim. Mas foque-se na palavra, no conteúdo da mensagem. Nós estamos no mês das famílias, essa mensagem nos traz o tema problemas, e daí? Não é? E eu acredito que todas as famílias possuem os seus problemas, talvez a minha possua, talvez a sua possua, mas a grande questão é que o nosso Deus, Ele nos ajuda a vencermos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, assista essa palavra, né? Esteja em intimidade com o Senhor nesse momento, conectado com o Senhor, em espírito de oração, e realmente não deixe nada te atrapalhar nesse momento. Convide sua família para estar com você ou algum amigo seu, e vamos então começar o nosso culto doméstico direto do túnel do tempo, né? Lá dos anos 2010 ou 2011. Mas apesar dessa ministração ter cerca de 10 anos, eu acredito que a palavra ela não envelhece, não é? A palavra ela se renova todas as manhãs. E essa palavra pregada no tempo do ontem, ela é uma palavra para o dia de hoje e certamente continuará sendo uma palavra útil e eficaz para o dia do amanhã. Então, vamos à ministração, que Deus fale muito ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos agora ouvir, irmãos, a boa palavra do Senhor, através do nosso pastor Fabrício. Nesse mês de junho, como sendo o mês de educação teológica, nós ouvimos aqui na igreja todos os seminaristas da nossa igreja, todos os irmãos vocacionados. E nesse encerramento, nós convidamos o último pastor a ser consagrado pela nossa igreja, que foi justamente o pastor Fabrício, tá? E nós teremos o privilégio de, nesse domingo, ouvir o pastor Fabrício, tá? Que foi consagrado ao ministério da palavra recentemente aqui na nossa igreja. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres vocacionados neste lugar para anunciar a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por todos que nós já ouvimos ao longo desse mês. E nessa noite, nosso privilégio é de ouvir o pastor Fabrício, filho desta igreja, alguém que nós amamos e alguém que nós oramos para que o Senhor esteja ungindo sua mente, seus lábios e o seu coração,
para nos trazer a boa palavra do Senhor. Use-o segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Quanto tempo, né? Que eu não apareço por aqui. Tenho visto assim que muita coisa mudou, né? A gente agora fica aqui em cima. Agora tem culto na internet. E também muitas pessoas diferentes, né? Sempre que eu tenho aparecido por aqui, cada vez mais eu vejo que Deus tem dado crescimento, que novas vidas têm somado também a essa igreja, né? Você pode ficar tranquilo pelo horário. Eu combinei com o pastor Luiz que eu vou ser muito breve, em homenagem aos irmãos que foram em missões a Bom Jesus do Querendo. Meus irmãos, mas é um motivo de grande alegria poder falar na igreja num momento de festa, num dia de festa como o dia de hoje. Uma noite onde nós com certeza conseguimos até mesmo esquecer os nossos problemas. É ou não é? Todos nós aqui temos problemas. Eu duvido que tenha alguém que não tenha. Mas nessa noite nós temos conseguido esquecer os nossos problemas por causa de tantas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. E nessa noite nós vamos falar exatamente sobre isso. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 9. Nós vamos falar sobre problemas. E daí? Vamos repetir? Problemas e daí? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 9. Diz assim a palavra: porque uma porta grande e oportuna me foi aberta, mas há também muitos adversários. Amém? Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante da sua santa palavra nesse momento, aonde nós podemos aqui com o coração agradecido, louvar, adorar o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós não vamos falar aqui nessa noite nada diferente do que já foi dito. Quantas dificuldades temos enfrentado, mas a todas temos vencido porque o Senhor está conosco, Pai. Exaltado seja o nome do Senhor. Fala ainda conosco nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, como nós já falamos, ele fala sobre problema. Fala sobre problema. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender esse texto, porque nós temos a tendência de nos apegar ou a uma primeira parte do texto, ou a uma segunda parte do texto, e não temos a tendência de vivermos todo o texto. Diz assim o texto, que Deus abre uma porta grande e oportuna para você. Essa é a primeira parte do texto. A parte que normalmente nós nos apegamos mais, né? A parte com a qual nós nos seguramos mais, a parte onde diz que há portas abertas, a parte que diz que Deus abre portas que ninguém fecha, a parte que diz que Deus está colocando portas abertas diante de você. E com certeza você já ouviu esse tipo de discurso. Eu duvido que você nunca tenha ouvido. Esse discurso é muito comum. Ele se torna cada dia mais e mais comum. O discurso que diz que Deus abre portas, que as portas que Ele abre ninguém fecha. E aí eu pergunto para a igreja nessa noite, será que isso é verdade? Será que Deus realmente abre portas grandes e oportunas que ninguém fecha? E a resposta, ela com certeza é muito clara e é incisiva também. É lógico que Deus abre portas grandes e oportunas para você. É lógico que Deus abre portas para você que ninguém pode fechar, que ninguém consegue fechar, nem o diabo consegue fechar. Isso é muito claro. Mas, né, porém, contudo, no entanto, pessoal, tá bom no português. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, tem a segunda parte do texto, aonde nos é dito, portas grandes e oportunas são abertas, mas há muitos adversários.
Meus irmãos, Deus ele tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória para a minha vida, seja em qual área que for. Mas dificilmente as vitórias vão vir se nós não enfrentarmos os adversários. Não tem como nós fugirmos disso. Para chegarmos aonde queremos, temos que alcançar adversários. Temos que vencer esses adversários. Porque alcançar é fácil, o difícil é vencer os adversários. Mas é propósito de Deus para a minha vida, é propósito de Deus para a sua vida, que a gente não temos adversários. Que a gente enfrente os adversários. Mas como eu disse, há há um grupo de pessoas que só se pegam na primeira parte do texto. Que Deus tem portas grandes e oportunas, mas tem um grupo de pessoas que só se pegam, infelizmente, na segunda parte do texto. Você deve conhecer gente assim. Aquele camarada que vira para você e fala assim: pastor, ó, a gente está nesse mundo para sofrer. Esse mundo está perdido que dá dó. Viu como é que foi a parada gay hoje? O mundo está perdido. Ó, e o diabo tem mais coisa para fazer. Meus irmãos, repreendo esse tipo de visão em nome de Jesus. O texto ele precisa ser lido, compreendido e vivido no completo. Enquanto uns acham que é só vitória sem adversários, outros acham que é só adversários sem vitória. Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Precisamos ser equilibrados, porque o Espírito Santo é um Deus de equilíbrio. O segredo para a nossa vida, para o sucesso, para a vitória em Deus, é não vivermos nem um extremo e nem o outro extremo dessa verdade, dessa promessa bíblica para a nossa vida. Que Deus abre portas grandes e oportunas é uma verdade, mas que precisamos ter peito e disposição para enfrentar os adversários também é uma verdade. O trabalho em Bom Jesus foi abençoador, mas quantos adversários? Compra do terreno da Manancial, 15 anos, quantos adversários? Meus irmãos, o crescimento da nossa igreja, quantos adversários? Mas todos esses adversários trouxeram junto com eles portas grandes e oportunas para as nossas vidas. Tudo, meus irmãos. Talvez você tenha pensado nessa noite coisas que você tem sonhado, coisas boas, que você está pensando em entrar de cabeça, mas se prepare para vencer os adversários. Eu vou casar. Coisa boa, é ou não é? Amém? Coisa boa, porta grande e oportuna. Mas tem muitos adversários. Não é o sogro. Sogro é gente boa. Os adversários, meus irmãos, é comprar móveis. É o salário dar para um monte de coisa. Arrumar a casa para alugar. Muitos adversários. Aí eu tenho que perguntar para a Liz nessa noite, minha namorada, eu devo temer os adversários? Não. Os adversários precisam ser vencidos se nós queremos passar pelas portas grandes e oportunas. Muitas coisas na vida são boas, mas trazem adversários. Comer é bom, mas traz adversários. Meus irmãos, a coisa não é difícil da gente entender. A coisa não é difícil da gente entender. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu ouvi a história de um pastor que fala perfeitamente sobre o avô desse pastor, na verdade. Que fala perfeitamente isso que a gente está refletindo nessa noite. Esse pastor, ele contava que a vida dele foi marcada pela vida do avô dele. Aquele pastor dizia que o avô dele trabalhava numa pedraria, numa mina, é pedraria que fala mina de pedra? Eu não sei, uma pedreira. Pedreira, mina, pedraria. Trabalhava numa pedreira. E ele via somente o avô dele feliz. Mas tem um detalhe.
O avô dele não é da nossa época. O avô dele não é da época da britadeira, não é da época da maquita. O avô dele não era da época dos computadores e tantas tecnologias. O avô dele fazia tijolo na pedreira, na base da talhadeira e da marreta. E ele viveu com o avô dele enquanto criança e na adolescência, e ele nunca viu o avô dele reclamar do seu trabalho. Pelo contrário, ele via todos os dias o avô indo trabalhar, feliz da vida e assoviando. E uma vez ele perguntou para o avô dele se ele não achava o trabalho difícil. Ele falou: você está doido? É por causa desse trabalho que a gente come. É por causa desse trabalho que a gente tem um sítio para viver. Aquele avô marcou a vida desse pastor, porque ele entendeu que se as pedras eram difíceis, bastava marretá-las para quebrá-las. E no final do mês, esperar o din-din. Porque Deus tem portas grandes e oportunas, mas há também muitos adversários. Isso é normal. Na vida nós temos problemas. Mas pastor, o que eu faço então com os meus problemas? A gente resolve. Vamos repetir. Problemas, a gente resolve. Os problemas de matemática da escola existem para quê? Para ser resolvidos. E é a mesma coisa, o Douglas fica a cabeça fazendo faculdade de matemática, aqueles problemas gigantescos. Eu tenho um amigo fazendo astrofísica. Você precisa ver os problemas que o maluco faz. O pai dele me falou de um de 14 páginas. E ele errou e procurou o erro e achou. Problemas, doido, né? Problemas de matemática são iguais aos problemas da vida. Às vezes a gente fracassa, mas nós precisamos trabalhar em cima dele se queremos resolver. E meus irmãos, nós precisamos entender que fracasso, talvez você já tenha fracassado em algo, em algum sonho, ou em algo que você deseja. Mas você precisa entender que fracasso é um acontecimento. Fracasso não é uma pessoa. Fracasso é algo que acontece comigo. Fracasso não é algo que eu sou. É muito diferente uma coisa da outra. Deus, preste atenção nisso. Deus, algumas vezes, Ele até permite a gente de fracassar, mas Ele não admite que sejamos fracassados. Amém? É muito diferente uma coisa da outra. Deus permite, talvez até para o aprendizado, para o nosso crescimento, Deus permite alguns fracassos, mas não admite que sejamos fracassados. Todo vencedor algum dia já fracassou na vida. Nós precisamos imaginar que as nossas vitórias, elas estão como numa estante, e a gente talvez não alcance a nossa vitória na estante, e nós pulamos e não conseguimos alcançar, e pulamos e não conseguimos, e em cada pulo desse que nós damos, nós recebemos de Deus um tijolinho. E chega no momento onde nós já temos tijolos suficientes para fazermos uma escada, subirmos e alcançarmos a nossa vitória. Algumas vezes os fracassos vêm, as dificuldades vêm, e a gente começa a questionar Deus e a perguntar para Deus: Senhor, até quando eu vou ter que enfrentar essas dificuldades? Até quando eu vou ter que passar por fracassos? É normal nós sentirmos os fracassos. É normal nós sentirmos as derrotas, porque elas são como pauladas, como golpes. Não tem como a gente não sentir. Nós somos humanos, nós sentimos, mas precisamos resistir à dor, trabalhar na dor, se levantar e continuar lutando por aquilo que nós estamos sonhando. Um homem chamado Henry Kaiser, ele disse: problemas são apenas oportunidades vestidas com roupas de trabalho. Olha que coisa linda. Problemas são oportunidades vestidas com roupas de trabalho. Nós não podemos ter medo das nossas dificuldades. Eu tenho certeza que os irmãos já devem ter ouvido alguma vez a lenda do avestruz.
Todo mundo sabe o que é um avestruz? É um bicho delicioso. Mas além de ser um bicho delicioso, é um pássaro, né? É um pássaro grande, forte, pesa mais ou menos... Olha só, um passarinho, hein? Pesa mais ou menos 150 quilos. Muito grande. Sua altura pode chegar a quase 1,80 m. E o avestruz, apesar de ser um passarinho tão diferente, tão forte, tão grande, o avestruz ele é tão forte que há pessoas que conseguem cavalgar no avestruz, como se ele fosse um cavalo. Fortão. Mas tem gente que considera o avestruz um covarde. Por quê? Porque ele enfia a cabeça num buraco. Mas, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas isso é uma lenda. É a lenda do avestruz. Nós temos o costume de dizer que o avestruz, ele enfia a cabeça no buraco quando ele está com medo de alguma coisa. Mas estudos recentes têm comprovado que o avestruz não enfia a cabeça no buraco, coisa nenhuma, e nunca enfiou e nunca vai enfiar. Mas o avestruz ele é gigante, ele tem aquele pescoção. E o avestruz, ele abaixa a cabeça. Ele encosta o ouvido no chão para saber, através do som, o tamanho do adversário que ele vai ter que enfrentar. E ele começa então a se preparar na maneira como ele vai enfrentar o seu adversário. Meus irmãos, quando os homens, eles olharam para aquele bicho gigante, forte, e disseram que ele era um frouxo, e disseram que ele escondia a cabeça num buraco com medo, é porque isso é natural do próprio ser humano, não do avestruz. É o ser humano que muitas vezes, diante das dificuldades, tem vontade de correr e esconder a cabeça num buraco. Mas o avestruz, coitado, ele nunca fez isso. Nunca vai fazer. Nós precisamos aprender com o avestruz como proceder diante dos nossos adversários. Abaixar, se curvar, se colocar numa posição de adorador. É isso que o avestruz faz. Ele se prostra, ele abaixa a cabeça, ele ouve, ele analisa como é o adversário para então enfrentar o adversário. A palavra de Deus ela tem sido muito clara nessa noite. Porque uma porta grande e oportuna me foi aberta, mas há muitos adversários. A Bíblia ela não diz que existem somente portas, mas as portas existem. A Bíblia não diz que há somente adversários, mas os adversários existem. Se você deseja vitória, se prepare para a guerra. Se você deseja resolver os seus problemas, se prepare para trabalhar em cima dos seus problemas. Se você quer ser um campeão, se prepare para ralar muito na busca do seu objetivo. E nunca tenha dúvidas de que Deus, Ele está do seu lado. Para concluir, meus irmãos. Pode até não parecer, mas eu sempre gostei muito de luta, né? De arte marcial, de tudo, de todas, tá? Não tem uma só não, eu gosto de tudo. Karatê, taekwondo, kickbox, boxe, tudo. Não parece. Mas pessoal, tem muita gente que acha que a arte marcial é só chutar, é só bater, é só chutar, é só pular, é só socar. Mas não é. A arte marcial ela tem também a filosofia da arte marcial. E ela diz o seguinte, em todas as lutas. Numa luta, as marcas das lutas valem mais do que o troféu. Se você já assistiu uma luta de boxe, talvez você pode perceber como termina a cara do boxeador. Aquele beiço desse tamanho, aquele olho desse tamanho, uns terminam até sem orelha. Mas, meus irmãos, quando um lutador ele é vencedor, quando ele ganha uma luta, ele gosta de ter aquelas marcas, ele gosta de exibir as marcas, porque as pessoas olham para ele e automaticamente reconhecem que não foi fácil a luta, que ele levou muito soco, muito chute, mordida, mas que ele foi um campeão. As marcas valem mais do que o troféu. E é por isso que nessa noite eu te pergunto e respondo: problemas, e daí? E eu pergunto agora e a igreja responde: problemas, e daí?
Meus irmãos, fique firme, enfrente os seus problemas, enfrente os desafios, e mesmo que as marcas apareçam, saiba que elas valem como se fosse um troféu. Deus está com você. Lute da maneira certa, lute ao lado dele, não desanime, tenha um sentimento de ser uma pessoa indomável, e Deus fará de você um campeão, um vencedor, porque você é filho dele. Amém? Que Deus assim abençoe sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Pai de amor, nós glorificamos o nome do Senhor nessa noite, porque o Senhor é um Deus que nos traz paz. O Senhor é um Deus que conforta o nosso coração, que mesmo quando surgem os problemas, mesmo quando surgem as adversidades, o Senhor fala conosco: problemas, e daí? Você está comigo, meu filho, você está comigo, minha filha. Quando os problemas surgem, ó Pai, nós encontramos abrigo no Senhor. Nós sabemos que no Senhor nós estamos guardados e seguros. Muito obrigado, Pai, por esse conforto, porque o Senhor é o nosso Deus e a nossa fortaleza, e assim nós te glorificamos, hoje e sempre, entregando as nossas vidas ao Senhor e os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que legal, não é? Coisa bacana é nós podermos ouvir a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, ainda mais com essa sensação assim de nostalgia, né? De poder voltar no tempo. Eu achei muito interessante ontem, quando eu encontrei esse pendrive, de encontrar, eu realmente não me lembro de ter gravado esse sermão, e eu achei muito bacana e pensei que seria legal poder compartilhar com os irmãos. Mas mais do que isso, eu entendo que essa mensagem ministrada lá atrás, né, você vê que tanta coisa mudou. Eu estava reparando que até a minha voz mudou, né, daquele tempo para esse tempo. Quanta coisa mudou, mas os problemas continuam aí. Os problemas continuam cercando a mim, cercando a você, cercando as nossas famílias. E Jesus, ele disse que seria assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ouça agora esse louvor, esteja em oração, e após esse louvor nós voltamos para as considerações finais e para a oração final. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha
fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de ouvir essa palavra, ó Pai, de podermos meditar que realmente os problemas, eles sempre existiram, eles continuam existindo, eles sempre vão existir, e se nós ficarmos focados nos problemas, nós enlouquecemos. Então o mais certo a dizer, ó Pai, é que os problemas estão aí, mas e daí? O mais importante é que sobre todos os problemas, ou apesar de todos os problemas, o Senhor está conosco, nos ajudando, ó Pai, a passarmos sobre os problemas ou por dentro dos problemas, não importa. O que importa é que o Senhor está conosco, nos sustentando e nos guardando, nos abençoando. Assim eu entrego, ó Pai, as nossas famílias em suas mãos, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a superarmos os nossos problemas, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso ajudador. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana muito abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos nos encontrando, no momento da palavra. Nós nos encontramos no domingo que vem na Escola Bíblica Dominical, também à noite, na ministração da noite. E na segunda-feira, meus irmãos, todas as segundas-feiras nós teremos o nosso momento teológico. E o tema do nosso próximo momento teológico de segunda-feira que vem é Com Quem Casou Caim. Essa ministração, na verdade esse estudo, foi pedido pelas nossas irmãs Janete e sua filha Beatriz, Um beijo para as duas, Deus abençoe vocês, Obrigado pela participação no canal. E na segunda-feira, então, nós vamos vir com esse tema. Com quem casaram os filhos de Adão? Ou mais especificamente, com quem casou Caim? Não perca não, segunda-feira, pelo menos até meio-dia mais ou menos, estará lá no canal o nosso momento teológico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vai deixando aí o seu joinha, vai compartilhando essa palavra e vamos levar a palavra àqueles que têm sede de Deus. Eu acredito que nesse tempo esse canal tem sido um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Nós nos vemos na próxima, em nome de Jesus.